aqui podendo compartilhar essa mensagem, essa palavra, junto com os irmãos. A palavra do Senhor é sempre algo que vem para renovar a nossa fé. Amém? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a mensagem, a palavra. E meus irmãos, nessa noite nós estamos aqui diante de um texto onde foi registrado pelo evangelista Mateus. E ele, ao registrar esse texto, nós conseguimos ver o impacto desse registro que ele fez. Porque esse registro não vai fugir de nenhum modo de toda a obra, de todo o trabalho, de toda a mensagem que Deus, Ele quer que as pessoas conheçam, que Deus quer que as pessoas entendam. O evangelista Mateus foi o único que registrou esse texto que nós acabamos de ler. Mas como eu disse, nada foge de todo o padrão que nós vamos ver na palavra de Deus acerca da obra de Deus, acerca da revelação máxima da obra de Deus na vida do ser humano. Quando ele registra essa palavra aqui, nós entendemos que foi em um dos momentos em que Jesus Cristo esteve aqui na terra. Em um dos momentos que Jesus Cristo estava diante de multidões. Em um dos momentos que Jesus estava diante de líderes religiosos e tantas outras pessoas ali ao redor dele. A palavra nos diz que por onde Jesus passava, Jesus já chamava muita atenção. Porque Jesus Cristo, ele começou a manifestar sinais, milagres, prodígios, acerca daquilo que Deus, ele opera, daquilo que Deus, ele faz. E Jesus Cristo, ele então já era muito conhecido, chamava a atenção, e uma multidão já também o acompanhava. E em um dos momentos que ele está cercado, então, por várias pessoas, é o momento que ele libera essa palavra, onde ele chega a entoar, a dizer algo que nós entendemos que, mesmo já tendo se passado mais de 2000 anos de quando Jesus declarou essa palavra, quando Jesus declarou isso aqui que nós acabamos de ler, mesmo já fazendo bom tempo que ele declarou isso, essa mensagem continua impactando corações. Essa mensagem continua mudando vidas. Essa mensagem, essa palavra que ele liberou, continua transformando histórias, mudando destinos. Continua operando de uma maneira extraordinária. Porque, de fato, quando Jesus ele declara essa palavra, ele vai revelar a sua autoridade. E ele também vai revelar aquilo que ele é capaz de fazer de uma maneira infalível. Aqui é revelado a autoridade que ele tem. E é revelado a promessa infalível que ele cumpre na vida do ser humano. Na vida de todo aquele que abrir o seu coração. Na vida de todo aquele que abrir a sua mente para crer, para compreender a mensagem poderosa que Cristo Jesus veio para anunciar. A mensagem que ele veio para proclamar, a mensagem que ele veio para anunciar é a mesma mensagem que a igreja, aleluia, tem a responsabilidade de pregar, de anunciar. A igreja, ela recebe do Senhor a revelação, a igreja, ela recebe do Senhor o entendimento, a igreja, ela recebe do Senhor a convicção pela fé para crer na obra dele. E então ela proclama, então ela anuncia com muita coragem, com muita ousadia. Sabe por que a igreja faz isso? Porque a igreja é formada de pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que creem nessa mensagem. Aleluia! São tocadas por essa mensagem, experimentam essa mensagem e após experimentarem e viverem o poder dessa mensagem, então eles saem e anunciam. Aleluia!
eles anunciam que de fato Jesus é fiel, que Jesus é poderoso, que Jesus vive e reina, aleluia, e não é homem para mentir. Não, não é homem para mentir. Nós precisamos compreender que uma igreja avivada, uma igreja, aleluia, vivendo em avivamento, é uma igreja que não esquece o que Jesus fez. É uma igreja que não esquece a obra que Cristo fez. A obra que Cristo, Ele continua, aleluia, operando. Aleluia, assim como fez na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Uma igreja avivada, ela é formada por pessoas que têm convicção. Convicção das palavras de Jesus, que são fiéis e verdadeiras, que não são historinhas para dormir, não são lendas, não são invenções. A igreja do Senhor é formada por pessoas que são impactadas. E essas pessoas que são impactadas com o chamado, com o convite do Senhor, são as mesmas pessoas que começam a andar, começam a viver, e elas começam a declarar o mesmo que o apóstolo Paulo declarou em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aleluia. Quando Paulo declara isso, eu creio, meus irmãos, e você também consegue crer quando você olha a história de Paulo, quando você vê o que aconteceu com Paulo, quando você observa o que acontece com ele quando ele se encontra com Jesus. Quando Jesus para ele no meio da trajetória, no meio do caminho, no meio da sua jornada, no meio dos seus planos, no meio dos seus objetivos, no meio dos sonhos que ele tinha. Quando Jesus entra na vida dele, tudo muda, tudo transforma. Uma coisa extraordinária acontece. E ele próprio vai ser um testemunho da mensagem que vai impactar a vida dele, que vai transformar a vida dele. E é por isso que eu creio que quando ele escreve a punho esse versículo aos Romanos, ele diz com muita convicção, com muita fé, com muita certeza, com muita ousadia: eu não me envergonho do Evangelho. Aleluia! Eu não me envergonho da mensagem de Jesus, da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Eu não me envergonho de proclamar que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus é real, que Jesus é o único que salva, que Jesus é o único que liberta, que Jesus Cristo é o único que concede perdão aos pecados. Paulo tinha total convicção, porque ele experimentou o impacto da mensagem. E quando nós observamos o cenário em que Jesus Cristo ele declara essa palavra, quando ele declara essa frase, nós observamos que Jesus Cristo, ele contemplava os corações. Assim como ele contempla aqui agora o meu, o seu coração. Jesus, ele era alguém naquele tempo que estava aqui na terra, assim como é hoje ainda. Mas observa muito bem, quando ele estava aqui na terra, como ser humano, ele era alguém que olhava para as pessoas. Ele não via o exterior. Ele olhava para as pessoas sorrindo e ele não era enganado pelo sorriso. Ele olhava para os olhos ativos, mas ele não era enganado pelos olhos vivos. Não. Quando ele olhava para cada pessoa, quando ele fazia uma análise com as pessoas que o cercavam, Jesus, ele penetrava o seu olhar no íntimo da alma da pessoa.
Ele olhava no mais profundo, íntimo da pessoa. E ele conseguia extrair, ele conseguia entender, ele conseguia ver, ele conseguia compreender, ele conseguia sentir em sua própria alma. Aleluia! Cristo Jesus conseguia sentir em sua própria alma. Nós conseguimos observar vários momentos em que Jesus ele olha para a multidão, ele olha para as pessoas e a palavra diz que ele se enchia de extrema compaixão. Ele se enchia de extrema compaixão. Jesus foi e é alguém, aleluia, que ele não despreza. Ele não despreza a dor do ser humano. Ele não despreza a aflição do ser humano. Ele não despreza a tristeza, a solidão, o vazio. Ele não despreza. Às vezes nós podemos estar perto de pessoas que interiormente nós estamos suplicando por socorro, esperando que essas pessoas que estão ao nosso redor vão conseguir enxergar, vão conseguir ver que talvez nós estamos interiorizando um pedido de socorro, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, nós somos ignorados. Nós somos ignorados. Porque na verdade, as pessoas que te cercam, não é que elas não se importem verdadeiramente com você, mas elas não conseguem fazer o que Jesus faz. Elas não têm o discernimento. Elas não têm, irmãos, a autoridade que nesse momento aqui Jesus estava expressando que ele tinha. Aleluia. Que ele tinha. E você precisa entender que mesmo quando ninguém parece enxergar a tua dor, mesmo quando parece que ninguém consegue entender o grito de socorro interno da sua alma, Jesus Cristo, Ele vê, Ele se importa, aleluia, e Ele está o tempo todo, na verdade, aleluia, dizendo para você que Ele está na sua frente, que Ele está diante de você, aleluia, pronto, aleluia, com poder, aleluia, para te ajudar, para te socorrer, para te auxiliar, para te salvar. Quando Jesus, ele observava essa multidão aqui que estava diante dele, essas pessoas aqui que estavam diante dele, Jesus, ele observava pessoas que estavam de extrema necessidade na sua alma, estavam com extrema necessidade interna, estavam com uma extrema necessidade, irmãos, de experimentar o que é alegria, o que é paz, o que é ser amado. Eles estavam necessitados. Estavam necessitados. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava diante de pessoas. Diante ali de várias pessoas que estavam tentando com as suas próprias forças, estavam tentando por seus próprios meios, encontrar a paz que a sua alma necessita. Estavam encontrando somente mais vazio, mais desilusão. Jesus, ele contemplava multidões que estavam até seguindo ensinamentos de líderes religiosos, estavam até seguindo grupos religiosos, estavam até seguindo, mas ele estava contemplando a alma, contemplando o coração,
daquelas pessoas e ele via que por mais que houvesse ali pessoas que até estavam seguindo certos ensinamentos religiosos, que estavam até querendo obedecer ensinamentos religiosos que estavam sendo repassados para eles, mas Jesus contemplava na alma daquelas pessoas o mesmo que ele contemplou na alma do jovem rico, quando a palavra de Deus vai dizer que um jovem rico se aproxima dele e ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para que ele tenha a salvação. O jovem rico se aproxima de Jesus e Jesus entende que aquele jovem, aquele homem cumpria muita coisa religiosa. Aquele homem obedecia ensinamentos religiosos. Aquele homem fazia coisas religiosas. Mas ele não tinha a paz que a alma dele necessitava. Aleluia. Meus irmãos, a maior perturbação na alma de alguém, a maior aflição na alma de alguém, é você não ter certeza. É você não saber o que vai acontecer com você. É você não ter convicção para onde você vai quando você morrer aqui nessa vida. Jesus, ele estava diante de uma multidão que ele conseguia entender a perturbação da alma, a aflição da alma, de homens e mulheres, jovens, que não tinham paz em si mesmo, não tinham alegria em si mesmos. Assim como o jovem rico, que chega para Jesus e diz: o que eu preciso, o que eu posso, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele era guardador de muitas coisas, de muitos ensinamentos, Jesus diz para ele: guarde os mandamentos. Porque Jesus já sabia, na verdade, que ele fazia aquilo. Jesus queria que ele próprio se autoanalisasse e entendesse que ele ainda estava com um grande problema, mesmo seguindo ensinamentos, mesmo obedecendo alguns mandamentos. A alma dele não tinha tranquilidade, a alma dele não tinha paz. Se tivesse, ele não tinha chegado com Jesus ao ponto de perguntar sobre a sua salvação. Sobre a sua salvação. A mesma condição eram de pessoas aqui que estavam ao redor de Jesus quando ele declara isso aqui. Ele vê uma multidão que estava recebendo ensinamentos. Ele vê uma multidão que tinha líderes religiosos para ajudá-los, para guiá-los. Mas essas pessoas não tinham alegria. Essas pessoas não tinham paz. Essas pessoas, meus queridos, não tinham certeza da sua salvação. Como você está aqui nessa noite? Como você está aqui nessa noite? Você é um salvo? Você é uma pessoa salva? Você é alguém, aleluia, que pode olhar para trás e se lembrar do momento em que você foi impactado pela mensagem do Evangelho? Será que você consegue voltar a fita na sua mente? E você consegue lembrar exatamente do momento em que a sua alma se prostrou diante do chamado de Jesus, diante do convite de Jesus, diante da obra de Jesus? Será que você consegue se lembrar do impacto que a sua alma sentiu, do impacto que a sua alma sofreu? E será que você consegue hoje contemplar aqui agora os frutos dessa mensagem, os frutos desse chamado, os frutos desta obra,
notícia, a não ser a boa notícia. Aleluia. Será que você, aqui agora, consegue, aleluia, contemplar o impacto da mensagem de Jesus, aleluia, na sua vida? Porque quando Jesus, ele observa aquela multidão que estava ao seu redor, e ele vê que essa multidão necessitava de alívio, de descanso. E eu sei que você sabe também o que não é ter alívio. Eu sei que você sabe o que não é ter descanso. No mundo que a gente vive, como bem foi aqui apresentado nessa peça teatral que nós aqui observamos. E eu abro parêntese para glorificar o nome do Senhor. Eu me emocionei muito em ver aqui essa peça sendo feita. Nós observamos aqui crianças, jovens, adultos, anciãos, todos juntos. Aleluia. Todos juntos, irmãos. Que maravilha. Aleluia. Aleluia. Unidade para apresentar algo para a glória de Deus. Aleluia. Mas como bem aqui foi apresentado, meus irmãos, eu sei que você concorda comigo que não é fácil encarar o nosso dia a dia. Não é fácil encararmos a vida. Não é fácil vivermos nesse mundo onde bem aqui foi apresentado as consequências que o pecado ele trouxe para a humanidade, que o pecado ele trouxe para o mundo. As consequências são terríveis, as consequências são destrutivas, as consequências são deprimentes, as consequências são miseráveis, as consequências, meus irmãos, são realmente de tirar o ânimo, de tirar o fôlego, de tirar a esperança. As consequências são desastrosas. O pecado é o que gerou, irmãos, esse mundo de caos que nós vivemos. E hoje, no século 21, mesmo com muitas facilidades que nós conseguimos encontrar por conta da tecnologia, nós ainda assim conseguimos observar uma era de almas, meus irmãos, extremamente agitadas, extremamente perturbadas, extremamente aflitas, angustiadas. Aleluia! Angustiadas. E pasmem, nem é por tanto trabalhar, nem é muito mais agora por tanto trabalhar. Porque quando a gente conversa com nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais mais antigos, eles nos relatam como era antes e como é agora. Um mundo cheio de facilidade comparado com os anos atrás. Almas cansadas, sobrecarregadas, não de tanto trabalhar, mas por conta das mazelas, por conta da miséria humana que nós nos encontramos por conta do pecado, por conta da consequência do pecado, os problemas que o pecado gera, que o pecado causa. Mas quando Jesus, ele vê aquela multidão necessitando de uma vez por todas serem libertos. Irmãos, quando ele vê aquela multidão necessitadas de serem curadas, de serem saradas, Jesus, ele declara, sem nenhum pingo de dúvida, ele diz: venham até mim, venham até
O pecado é algo que não te deixa em paz. O pecado é algo que atormenta a sua alma. O pecado é algo que traz perturbação. Sabe por quê? Porque o pecado, ele afirma que nós somos dignos da ira de Deus. O pecado, ele afirma que nós estamos na condição de recebermos sobre nós a morte eterna. O pecado, ele afirma que nós não somos merecedores de bem algum que vem da parte de Deus, mas que nós somos merecedores da ira de Deus. O pecado, ele atrai tudo que é ruim, tudo de ruim. Mas quando Jesus, ele olha para o profundo da alma, e ele tendo o antídoto, ele tendo a solução, aleluia, ele tem o antídoto, ele tem a solução, sabe por quê? Porque ele é, aleluia. Ele é o alívio. Ele é o descanso. Ele é, aleluia, o único. Aleluia. Ele é. A palavra vai nos revelar que Jesus Cristo, ele vai carregar sobre si, meus irmãos, ele vai carregar sobre si o peso, a carga. Ele vai carregar sobre si a condenação. A condenação, queridos. Quando ele declara: venham até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso às suas almas. Ele estava declarando algo que ele tinha certeza absoluta, que ele tinha autoridade dada pelo Pai, aleluia, para operar na vida de todo aquele que chegasse até a ele. Ele operaria isso. Por quê? Porque ele sabia que ele cumpriria, aleluia, a sua missão. Ele não renunciaria, ele não negaria, ele não se cansaria, ele não desistiria, mas ele iria até o fim. Meus irmãos, observa muito bem. Diz a palavra que quando os guardas eles chegam para prender Jesus e eles levam Jesus para ser julgado, Jesus ali, ele vai levar no seu corpo as chibatadas, as chicotadas, que eram para o meu e para o seu. Jesus, ele vai carregar uma cruz. E diz a palavra de Deus que quando ele está carregando aquela cruz, ele cai. O corpo de Jesus, ferido e cansado. Ferido e cansado. Irmãos, esse Jesus que foi ferido e ficou cansado com os sofrimentos que ele levou sobre si, aleluia, aquele que diz, aleluia, com autoridade, aleluia, venham a mim, aleluia. E ele se propõe, ele oferece, aleluia, uma troca de carga. Ele oferece uma troca de carga, porque ele não quer que você simplesmente fique tentando pelos seus próprios meios encontrar paz, encontrar amor
te dá descanso. Ele alivia a sua alma. Ele tira de você a carga da ira, da condenação, dos seus pecados. Ele tira de você porque Ele levou sobre si a condenação que era para mim e para você. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E Ele com autoridade, irmãos, Ele com autoridade declara: venha até mim. E nunca mais a sua vida pode continuar sendo a mesma. Não pode. Jesus afirma que não pode, aleluia, continuar sendo a mesma. Porque Ele chama cansados e sobrecarregados de viverem escravizados em seus medos, em seus vícios. Ele chama pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, de tentarem pelos seus próprios meios viverem uma vida diferente, viverem de modo diferente, adquirindo paz, adquirindo alegria na sua alma, adquirindo felicidade. Jesus, Ele diz que essas pessoas cansadas e sobrecarregadas, nele, somente nele, irmãos, Jesus, Ele não está dizendo para pessoas que vão procurar em qualquer lugar a paz da sua alma. Mas Jesus está falando para pessoas que Ele afirma que não existe lugar para ir. Aleluia. Ele está falando para pessoas que não existe nenhum lugar para ir. Aleluia. Ele é, meus irmãos. Quando, aleluia, a minha alma, a minha vida, aleluia, se prostra a esse chamado, se prostra a essa mensagem, se prostra a esse convite, meu irmão, quando a minha alma crê nesse convite, nesse chamado de Jesus, aleluia, a minha alma é impactada, aleluia, e eu me junto à igreja que proclamará aos outros: venham a Jesus, aleluia, venham a Jesus. Jesus é o único que tem poder, aleluia, para libertar, para salvar, para curar, aleluia. Quando eu ouvi o chamado de Jesus para mim, eu estava prestes a completar meus 16 anos. Foi quando eu ouvi o chamado de Jesus. Venha a mim. Você que está cansada e sobrecarregada. Deus me fez entender. Deus me fez entender o peso dos meus pecados, a consequência dos meus pecados. Deus me fez entender de uma maneira que realmente só o Espírito Santo consegue fazer com que a gente entenda. Quando eu entendi, quando eu compreendi o peso, as consequências do meu pecado. Eu lembro, eu estava na cozinha da minha casa quando isso aconteceu. Eu estava na cozinha da minha casa. Era noite isso, e eu estava angustiada, eu estava aflita, eu estava com a minha alma perturbada. E eu sentia um vazio muito grande. E eu lembro que lá em casa tinha uma Bíblia, nem era minha, mas eu lembrei que tinha. E então eu peguei a Bíblia e eu disse: Deus, se o Senhor existe, se Jesus Cristo mesmo morreu por mim,
E se o Senhor pode falar através desse livro, então fala comigo. Irmãos, eu não conhecia onde que estava nenhuma passagem bíblica. Mas eu lembro que quando eu só falei isso, Deus, se o Senhor existe, e se Jesus Cristo mesmo morreu por mim, o que é que está acontecendo comigo? Fala comigo. E eu lembro que eu abri a palavra, eu abri a Bíblia, e eu li na passagem onde vai relatar o episódio, lá em João, onde uma mulher adúltera, ela é pega em flagrante pecado. E essa mulher, ela é arrastada, ela é levada até Jesus. Jogam ela aos pés de Jesus. E eles falam para Jesus, a lei diz que esta mulher deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que diz? Jesus olha para aquelas pessoas e lhe diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz a palavra que todos aqueles que estavam lá, já armados com pedra, para apedrejar, para matar aquela mulher, por causa dos seus pecados, eles começam a soltar as suas pedras. Eles abrem a mão e aquelas pedras começam a cair e eles vão embora. Fica só aquela mulher e Jesus. Jesus olha para ela e pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela diz, não ficou nenhum. Foram embora. E ele diz para ela, Jesus olhando para ela e fala, filha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Irmãos, quando eu li esse relato, pela primeira vez eu entendi. Eu entendi quem eu era. Eu entendi a consequência dos pecados. Eu entendi o que eu merecia. Eu entendi, aleluia, eu entendi com profundidade a consequência do pecado que habitava dentro de mim. Nessa passagem, Jesus não passa a mão na cabeça daquela mulher. Ao contrário, ele diz o que ela merecia, como todas aquelas pessoas mereciam. Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos eram extremamente pecadores. Todos eram. Só que Jesus ali também revela a sua autoridade para perdoar pecado, libertar, transformar. Aleluia! E eu rapidamente, eu comecei a chorar, eu fechei a Bíblia, eu disse, e agora? O que eu faço? E eu lembro que eu abri de novo. Eu abri no Evangelho de João novamente. O Evangelho de João virou o meu evangelho preferido. Foi onde eu tive o primeiro contato com o Evangelho. Eu abri novamente em 1 João, mas agora no relato onde a palavra de Deus vai dizer que João Batista vê Jesus se aproximando e ele olha para Jesus e declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Eu entendi que era Jesus, era o único literalmente que tinha o poder, aleluia, de transformar, de mudar o meu interior, a minha alma, a minha vida, aleluia. E a partir dali, começou então, aleluia, a minha jornada em seguir Jesus, em viver para Jesus, aleluia. Naquele momento, aleluia, se cumpriu, venha a mim, venha a mim. Aleluia. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus nesse momento. Aleluia. 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 Jesus Cristo, aleluia. Ele é a mensagem viva. Irmãos,
que não pode ser esquecida em nossa alma. Não pode ser esquecida em nosso coração. Aleluia. A igreja avivada, ela não esquece, aleluia, a centralidade da mensagem. Ela não esquece, aleluia, o que ela tem que proclamar, o que ela tem que anunciar. Sabe por que ela não esquece? Porque a igreja avivada é a igreja, aleluia, que é impactada pela mensagem. E esse primeiro amor não morre, não esfria. Este primeiro amor do contato com o evangelho, aleluia, ele permanece, ele continua aquecido, aleluia, como testemunho, aleluia. A igreja avivada, ela experimenta o poder da mensagem e ela sai anunciando, aleluia, que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem é real, porque ela experimentou na sua vida. Aleluia. Eu queria, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, convidar os irmãos que estarão aqui louvando em nome do Senhor. E eu queria fazer uma breve oração de passar a palavra. Eu queria fazer um momento de oração com você, em nome do Senhor. E os irmãos vão começar a cantar, vão começar a louvar. Aleluia. Eu queria que nessa oração você fechasse seus olhos e você começasse a meditar. Como que a sua alma entrou aqui nessa noite? Como que a sua alma chegou aqui neste lugar? Como é que está o seu coração? Como é que está? Eu queria que você fechasse seus olhos, em nome do Senhor, e dissesse apenas para Jesus assim: Jesus, aleluia, Jesus, o Senhor me conhece. Jesus, o Senhor me conhece. Aleluia. Jesus, o Senhor consegue ver o que ninguém às vezes consegue. Comece a dizer para o Senhor, aleluia, comece a dizer para Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor me vê. Eu creio que o Senhor conhece o meu coração. Eu creio que o Senhor conhece o cansaço da minha alma, a aflição do meu coração, a preocupação, a perturbação, os medos, as dúvidas. Eu queria que você abrisse seu coração. Comece a abrir o seu coração aqui agora. Comece a abrir o seu coração para o Senhor. Diga para Jesus: Jesus, o Senhor conhece, o Senhor vê. Aleluia, 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 aleluia. E enquanto você continua aí abrindo o seu coração, enquanto você continua aí falando para Jesus,